Um evento perturbador e verdadeiramente horripilante está prestes a se desenrolar, e muito poucos estão preparados para o que está por vir. Poucos meses antes de sua morte, Padre Pio teve uma visão final e arrepiante, tão intensa que o deixou chorando lágrimas de sangue e trancado em completo silêncio por uma semana inteira. A gravidade do que ele testemunhou foi demais para ele suportar, e agora, em 2025, sua profecia aterrorizante está começando a se revelar. Os próprios avisos que ele previu estão se materializando diante de nós, e o que ele viu abalará a humanidade até o âmago. 3 eventos catastróficos já foram colocados em movimento, e apenas alguns poucos selecionados estão cientes da verdade. O que está por vir mudará o mundo de maneiras inimagináveis, e não haverá como voltar atrás. Antes de me aprofundar nos detalhes desses eventos, peço que você faça 2 coisas essenciais. Primeiro, inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder atualizações críticas como a que você está prestes a ouvir. Segundo, eu o encorajo a escrever nos comentários: Senhor, guia-me na verdade. Esta não é apenas uma frase simples, é uma declaração de fé, um compromisso com a convicção. Somente aqueles que permanecem firmes em suas crenças encontrarão forças para suportar o que está por vir. Agora, respire fundo e concentre-se. O tempo está se esgotando, e o que estou prestes a revelar pode muito bem alterar sua vida para sempre. Vamos começar. Era uma noite calma e sombria no mosteiro de San Giovanni Rotondo. As últimas chamas bruxuleantes das velas lançavam sombras tênues ao longo dos corredores silenciosos, enquanto os frades descansavam em seus aposentos. Mas na humilde cela do Padre Pio, algo extraordinário estava acontecendo. Embora ele tivesse há muito tempo sentido que sua jornada terrena estava chegando ao fim, nada poderia tê-lo preparado para a visão aterrorizante que se desenrolaria diante dele naquela noite. Enquanto o Padre Pio se ajoelhava em profunda oração, completamente absorto em profunda contemplação, uma luz brilhante e radiante envolveu a sala, sua fonte inegavelmente divina. O ar engrossou com uma presença avassaladora, fazendo suas mãos tremerem, seu coração disparar e seu corpo inteiro congelar. O que ele viu em seguida foi tão avassalador, tão assustador, que o sangue começou a jorrar de seus olhos em angústia silenciosa. Era como se sua alma tivesse transcendido para outro reino, onde as leis do tempo e do espaço não mais dominavam. Nessa visão, Padre Pio foi testemunha de uma série inimaginável de eventos que abalariam os próprios alicerces da humanidade. Ele viu vastas cidades consumidas por chamas furiosas, suas outrora grandiosas estruturas reduzidas a ruínas fumegantes. O céu ficou com um tom sinistro de preto, espesso com fumaça e desespero. Ele viu milhões de pessoas espalhadas, perdidas em confusão e medo, desesperadas para encontrar segurança em um mundo onde nenhuma existia. Os oceanos outrora pacíficos se transformaram em tempestades violentas, devorando litorais inteiros, puxando nações inteiras para as profundezas do abismo. Montanhas poderosas, outrora imóveis e firmes, desmoronaram em pó, varridas por uma força invisível. Mas a destruição física foi apenas o começo. O que Padre Pio testemunhou em seguida foi muito mais sombrio, um desastre espiritual inimaginável. A fé quase desapareceu dos corações dos homens. A moralidade foi distorcida além do reconhecimento. Ele viu igrejas vazias, padres perseguidos e um engano nefasto se espalhando como fogo, levando até os seguidores mais devotos ao erro. E então, o horror se aprofundou. Padre Pio viu figuras sombrias e demoníacas andando entre as pessoas, sussurrando mentiras venenosas em seus ouvidos, semeando sementes de dúvida, confusão e desespero. Alguns conseguiam ver essas entidades malévolas e gritavam de terror, mas outros permaneciam cegos, sem saber que algo estava errado. Eles agiam como se o mundo estivesse perfeitamente bem, completamente inconscientes da escuridão se fechando ao redor deles. O engano se espalhou tão completamente que muitos aceitaram essas falsidades, confundindo-as com a verdade. Os monges que mais tarde se lembraram da noite disseram que foram surpreendidos por um grito aterrorizante que quebrou o silêncio, enviando um arrepio pela espinha. Correndo para a cela do Padre Pio, eles o encontraram pálido e fraco, seu rosto manchado de sangue, seu próprio ser despedaçado pelo que tinha visto. Eles tentaram se comunicar com ele, mas ele não conseguia falar.
Por 7 longos dias, Padre Pio permaneceu em silêncio, incapaz de expressar a enormidade do que lhe havia sido revelado. Somente depois daquela semana agonizante ele sussurrou estas palavras assustadoras: o mundo enfrentará provações diferentes de tudo antes. O que vi quebrou minha alma, mas Deus tem um plano. Somente aqueles que permanecerem firmes na fé sobreviverão. Daquele momento em diante, Padre Pio se tornou ainda mais retraído, sua vida consumida pela oração. Ele pediu aos que estavam ao seu redor que fortalecessem sua fé, se arrependessem, confessassem e orassem continuamente. Ele sabia que a humanidade estava se aproximando de um ponto crítico, que dividiria os espiritualmente preparados dos desavisados. O que mais o incomodava era o quão poucas pessoas estavam prestando atenção. A vida continuou como de costume, com a maioria das pessoas alheias aos avisos divinos que se desenrolavam pelo mundo. Padre Pio viu que os sinais seriam inconfundíveis, mas a maioria os ignoraria até que fosse tarde demais. Essas não eram previsões vagas, eram avisos divinos urgentes, destinados a preparar os fiéis. Infelizmente, a maioria rejeitaria a verdade até a hora final. Antes de sua morte, Padre Pio tentou urgentemente alertar seus seguidores mais próximos. Ele confidenciou a eles, dizendo-lhes que um tempo de grande escuridão estava se aproximando. Somente aqueles em estado de graça, aqueles cuja fé permaneceu inabalável, seriam capazes de enfrentá-lo sem sucumbir ao desespero ou ao engano. Esta visão não era apenas para seu tempo, era uma profecia para nossa geração. Os sinais que ele viu já estão começando a se desenrolar. Enquanto o mundo permanece inconsciente, aqueles com olhos para ver reconhecerão que o tempo está se esgotando. A verdadeira questão é: estamos prontos para o que está por vir? A visão assustadora que fez Padre Pio chorar lágrimas de sangue e permanecer em silêncio por 7 dias não pode ser ignorada. O que poucos percebem é que este não foi um aviso distante e abstrato. Foi uma profecia direta sobre os anos de 2024 e 2025. Padre Pio previu que antes que a grande escuridão descesse completamente, a humanidade receberia sinais inconfundíveis, começando em 2024 e aumentando até 2025. Muitos descartariam esses sinais como meras coincidências, atribuindo-os a desastres naturais ou ocorrências estranhas. Mas aqueles que são espiritualmente conscientes verão isso como o cumprimento de sua profecia. O primeiro sinal que Padre Pio previu foi um aumento acentuado em desastres naturais catastróficos, diferente de tudo que a humanidade já havia experimentado. Ele viu terremotos violentos em lugares antes considerados estáveis, tempestades violentas que desafiavam as estações e tempestades solares causando estragos na tecnologia global. As nações cairiam no caos à medida que eventos climáticos extremos interrompessem a vida e deixassem milhões com medo e confusão. Enquanto o mundo se esforçava para explicar esses eventos, Padre Pio sabia a verdade: essas não eram ocorrências aleatórias, mas avisos divinos, e ainda assim, a maioria os ignoraria. Este foi apenas o começo. O segundo sinal que Padre Pio viu foi ainda mais perturbador: um desmantelamento da própria ordem natural. As estações não seguiriam mais seus padrões previsíveis, e o mundo testemunharia ocorrências estranhas e sem precedentes. Flores floresceriam no auge do inverno, e a neve cairia no meio do verão. Mas essas não eram apenas anomalias aleatórias, eram sinais espirituais de profunda turbulência, indicando que a humanidade estava correndo em direção a um período sombrio, não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. À medida que a própria natureza parecia cair no caos, uma crise muito maior se desenrolaria, um colapso completo dos sistemas financeiros e governamentais globais. Padre Pio previu que as instituições mais estáveis do mundo ruiriam da noite para o dia. Bancos faliriam, moedas perderiam seu valor em um instante, e o pânico se espalharia como um incêndio. Os governos lutariam para manter o controle, mas cada tentativa de conter a maré apenas aceleraria o colapso inevitável. À medida que os sistemas financeiros globais quebravam, uma suposta solução surgiria, uma ordem artificial projetada para trazer estabilidade. A princípio, pareceria a solução perfeita, prometendo paz e segurança. No entanto, a verdade era muito mais sinistra. Esse novo sistema alteraria sutilmente a maneira como as pessoas viviam, interagiam e pensavam.
Aqueles que o aceitassem cegamente cortariam, sem saber, sua conexão com o divino, levando-os por um caminho perigoso. Somente aqueles com discernimento viriam o perigo oculto, entendendo-o como um teste de fé disfarçado. O pior ainda estava por vir. Entre as visões mais perturbadoras que Padre Pio experimentou estava a quarta revelação, que revelou um engano obscuro, de tal escala e poder que se infiltraria em todos os lares, chegando até mesmo aos corações dos crentes mais devotos. Ele previu um mundo onde os próprios dispositivos em que as pessoas confiavam para notícias, comunicação e entretenimento, televisões, computadores e várias telas, se tornariam os principais instrumentos de manipulação. Esses dispositivos não mais apenas informariam, mas enganariam, pois falsos sinais e maravilhas seriam transmitidos para as vidas de bilhões. Ilusões seriam criadas com tanta precisão e poder que até mesmo os mais fiéis poderiam ser desviados, enganados pelo que pareciam ser eventos milagrosos. Padre Pio testemunhou uma época em que atos aparentemente divinos seriam fabricados para o mundo ver, influenciando corações e mentes a aceitar uma grande e terrível mentira. Mentiras seriam apresentadas como verdades inegáveis, enquanto a verdade em si seria enterrada sob camadas de ilusão, escondida da vista. As ferramentas da tecnologia moderna, ele previu, se tornariam instrumentos de controle, sua influência alcançando continentes, moldando percepções e, finalmente, distorcendo a realidade. Aqueles sem o discernimento espiritual para questionar o que viam cairiam sob o feitiço dessas ilusões, acreditando nelas sem hesitação, nunca percebendo as profundezas do engano. Então veio o aviso final e mais aterrorizante, um que ressoaria profundamente com toda a humanidade. Padre Pio previu a grande separação, um momento no tempo, que ele previu que chegaria em 2025, quando cada indivíduo enfrentaria uma decisão irrevogável. Uma escolha seria feita, ou permanecer resolutamente na luz da verdade divina ou cair presa do engano avassalador que consumiria o mundo. Neste momento, não haveria espaço para neutralidade, nenhum espaço para indecisão. Seria um momento em que o coração de cada pessoa seria exposto através da escolha que fizeram, revelando a verdadeira natureza de sua fé. Este julgamento, esclareceu Padre Pio, não era uma punição, mas um teste divino, um teste permitido por Deus para revelar a verdadeira profundidade da devoção de cada pessoa. Aqueles que se ancoraram na oração, aqueles que nutriram sua fé por meio de devoção inabalável, suportariam este teste. Mas aqueles que negligenciaram suas vidas espirituais, aqueles consumidos pelas distrações do mundo, estariam despreparados, varridos pelas forças enganosas antes mesmo de terem a chance de compreender o que estava acontecendo. O aviso do Padre Pio foi claro: os anos de 2024 e 2025 não eram o fim, mas o começo de algo muito maior, um prelúdio para um grande teste que toda a humanidade enfrentaria em breve. A única pergunta que restava era: estamos preparados? Em uma sala mal iluminada, sob a luz bruxuleante de uma vela solitária, Padre Pio recebeu uma das revelações mais aterrorizantes de sua vida. Ele viu um futuro em que a escuridão completa cairia sobre a terra, uma escuridão tão profunda que tanto o sol quanto a lua perderiam sua luz, mergulhando o mundo no caos. Ele chamou esse evento de 3 dias de escuridão, uma purificação tão intensa que apenas aqueles espiritualmente preparados sobreviveriam ao terror que os aguardava. Em sua visão, Padre Pio viu o medo que consumiria a humanidade. Ruas antes movimentadas com a vida ficariam assustadoramente silenciosas. Casas seriam trancadas, barricadas dos horrores de fora, enquanto uma quietude opressiva cobria a terra. Essa escuridão não era meramente uma ausência física de luz, ela carregava um peso espiritual muito maior do que qualquer coisa que a humanidade já havia experimentado antes. Durante aqueles 3 dias, entidades demoníacas seriam liberadas, vagando pela terra em formas visíveis, aparecendo como figuras familiares e estranhas. Elas falariam nas vozes de entes queridos, chamando os desavisados, batendo em portas, implorando para serem deixadas entrar. Aqueles que não tinham discernimento espiritual, aqueles que sucumbiram ao medo, seriam enganados a abrir suas portas, e não sobreviveriam ao que se seguiu. O conselho do Padre Pio era simples e inabalável: fique dentro de casa, tranque suas portas e não as abra para ninguém, independentemente das vozes que você ouve.
Até mesmo as vozes de sua própria família podem ser usadas para enganá-lo, pois forças malignas buscam se infiltrar nas casas dos fiéis. Somente a oração constante e a fé inabalável ofereceriam proteção durante esses dias angustiantes. Padre Pio revelou que a única fonte de luz durante os 3 dias de escuridão seriam velas abençoadas. Toda a eletricidade falharia, e todos os dispositivos eletrônicos deixariam de funcionar, cortando toda a comunicação com o mundo exterior. A escuridão seria precedida por um barulho ensurdecedor nos céus, um rugido estrondoso que sacudiria a terra, alertando aqueles que tinham ouvidos para ouvir que a hora havia chegado. O sol desapareceria, e uma escuridão espessa e impenetrável consumiria o planeta, uma sombra tão densa que nenhuma luz artificial poderia penetrá-la. Para aqueles despreparados, este seria um momento de desespero total, uma percepção da gravidade da situação tarde demais para mudar de curso. Gritos de terror ecoariam pela noite enquanto as pessoas corriam em busca de respostas, mas nenhuma seria apresentada. No entanto, em meio a esse terror, ainda haveria esperança. Aqueles que se apegassem à sua fé, que se voltassem para a oração e buscassem refúgio no divino permaneceriam intocados pelos horrores que os cercavam. Aqueles que recitassem o rosário e confiassem na proteção de Deus se tornariam invisíveis às forças das trevas. Após 3 dias de sofrimento inimaginável, uma luz radiante atravessaria a escuridão, e o mundo despertaria para um novo amanhecer. Mas Padre Pio deixou um último e sóbrio aviso: o mundo nunca mais seria o mesmo depois da escuridão. Esta profecia não era uma mera história destinada a despertar medo, era um aviso divino. Uma mensagem do próprio céu. Uma purificação viria antes do julgamento final, e somente aqueles preparados suportariam. Os sinais já estão se revelando, e aqueles que andam na fé os verão como eles são. A verdadeira questão é: estamos preparados para os 3 dias de escuridão? Uma das visões mais perturbadoras do Padre Pio previu um mundo onde a própria natureza se comportaria de maneiras além da compreensão humana, como se o próprio tecido da criação tivesse sido dilacerado. As estações não seguiriam mais seu curso natural, desafiando todas as expectativas, não oferecendo mais o ritmo constante de vida em que a humanidade confiava desde o início dos tempos. No entanto, isso não era apenas uma anomalia meteorológica, era uma mensagem do céu, sinalizando uma crise espiritual sem precedentes. Padre Pio viu um mundo onde o inverno não traria o frio que antes o definia. O calor escaldante do verão seria interrompido por tempestades repentinas e congelantes, e a primavera surgiria em meses em que a natureza deveria ter descansado. Ele imaginou neve cobrindo o solo no auge do verão, e ondas de calor escaldantes tomando conta da terra no auge do inverno. As colheitas falhariam, a escassez de alimentos se seguiria, e as pessoas ficariam perplexas, buscando explicações científicas que nunca poderiam explicar totalmente a verdadeira natureza dessas perturbações. Mas Padre Pio entendeu que essa visão não era apenas sobre a ruptura da natureza, era um reflexo do colapso moral da humanidade. Assim como a ordem natural entraria em colapso, a sociedade também abandonaria os valores que a guiaram por muito tempo. A fé seria ridicularizada e descartada como irrelevante, e as linhas entre o certo e o errado se confundiriam, até que não pudessem mais ser discernidas. O pecado seria celebrado, enquanto aqueles que permanecessem fiéis à verdade seriam desprezados e condenados ao ostracismo. Padre Pio previu o colapso das famílias, o apagamento da tradição e o surgimento de uma escuridão que consumiria os corações de milhões, deixando-os incapazes de distinguir entre a verdade e a falsidade. Esta, ele acreditava, era a batalha final, uma batalha entre a luz e a escuridão, onde o mal faria sua última tentativa de desmantelar tudo que Deus havia estabelecido. No entanto, ele também viu que haveria sinais inconfundíveis para aqueles que permanecessem vigilantes. Os fiéis, aqueles firmes na oração e na graça, reconheceriam essas mudanças não como coincidências, mas como advertências divinas incitando a humanidade a se arrepender e retornar a Deus. Ao longo da história, Deus nunca abandonou seu povo sem enviar sinais, mas Padre Pio previu que a humanidade seria dividida em 2 grupos distintos, aqueles que seriam consumidos pelo medo, seguindo falsos líderes prometendo soluções rápidas e enganosas, e aqueles que viriam à verdade, entendendo que esses eventos não eram aleatórios, mas parte do plano divino de Deus.
Muitos ignorariam os avisos, continuando a perseguir riquezas materiais e prazeres passageiros, vivendo como se nada estivesse acontecendo. No entanto, aqueles que permaneceram firmes na fé possuiriam o dom do discernimento. Eles não seriam enganados pelas mentiras do mundo, nem seriam vítimas do caos. Embora testemunhassem a turbulência, permaneceriam intocados por ela. Ao observarmos o mundo ao nosso redor hoje, devemos nos perguntar: estamos testemunhando o cumprimento da profecia do Padre Pio? Estamos vendo os sinais da natureza se desfazendo como um aviso divino de um colapso espiritual ainda maior? Padre Pio deixou claro: a resposta não é fugir ou se esconder, mas fortalecer a alma. A chave para sobreviver ao que está por vir é viver em oração constante, permanecer inabalável na fé e confiar na providência de Deus mais do que nunca. Os sinais já começaram a aparecer, e agora cada um de nós deve escolher. Seremos levados pela confusão do mundo ou permaneceremos firmes em nossa fé? O tempo para tomar essa decisão está se esgotando. Em sua visão profunda, Padre Pio testemunhou uma visão perturbadora, imagens projetadas no céu, visões que pareciam sagradas e milagrosas, aparentemente negáveis em sua autenticidade. No entanto, abaixo da superfície, essas imagens não eram nada mais do que ilusões elaboradas, criadas com um propósito singular: desviar a humanidade do verdadeiro caminho de Deus. Esses falsos sinais e maravilhas seriam tão convincentes que até mesmo os crentes mais devotos poderiam começar a questionar sua própria fé. Muitos seriam levados pela ilusão, convencidos de que estavam testemunhando milagres divinos, quando na verdade estavam sendo levados a um grande engano. Esse engano cuidadosamente orquestrado foi projetado para desviar as almas para um sistema de crenças falso, que não tinha nada a ver com a verdade divina. Padre Pio previu um tempo em que a tecnologia seria aproveitada não apenas para enganar, mas também para manipular as emoções humanas. As pessoas seriam levadas a sentir uma conexão profunda com algo maior, mas, na realidade, estariam caindo mais fundo em uma armadilha meticulosamente construída. No entanto, Padre Pio também viu um vislumbre de esperança, um pequeno grupo de crentes que permaneceriam firmes. Esses eram os que confiavam na oração sobre o que seus olhos podiam perceber, resistindo à excitação coletiva e às promessas de um futuro utópico construído por mãos humanas. Sua mensagem era clara: a única maneira de permanecer firme contra esse engano era por meio de fé inabalável e oração contínua. Ele entendeu que essa grande ilusão seria uma das tentativas finais e mais perigosas das forças das trevas de roubar almas, levando-as a aceitar uma mentira que as afastaria da salvação. Surge a pergunta: já estamos vivendo os estágios iniciais desse grande engano? Hoje, nos encontramos em uma era em que a tecnologia atingiu alturas inimagináveis. Realidade virtual, inteligência artificial e tecnologia deepfake são todas capazes de criar vozes, rostos e eventos que parecem reais, embora não sejam nada além de invenções. Se tais ilusões são possíveis agora, quão mais enganosas serão as próximas decepções? O aviso do Padre Pio continua urgente e atemporal: nem tudo o que percebemos com nossos olhos é a verdade. A única verdade absoluta vem de Deus, e é somente por meio da fé inabalável que podemos discernir entre milagres reais e ilusões projetadas para nos desviar. A era do grande engano tecnológico está sobre nós, e aqueles que depositam sua confiança no que vem nas telas em vez da voz de Deus estão em grande perigo. Então, a questão permanece: seremos enganados ou permaneceremos firmes na verdade? De acordo com aqueles mais próximos do Padre Pio, ele escreveu uma mensagem final à mão, garantindo que ela permaneceria oculta até que o mundo chegasse à beira de uma crise sem precedentes. Ele sabia que chegaria um momento em que a humanidade estaria à beira de uma grande tribulação, e somente então esse misterioso documento seria revelado. Aqueles encarregados de salvaguardar suas palavras finais acreditavam que o Padre Pio havia previsto que esse momento se desenrolaria em nossa geração, que os eventos que ele previu ocorreriam em nossa vida. Acredita-se que o Padre Pio recebeu essa revelação final nos últimos meses de sua vida, durante uma visão tão avassaladora que o deixou em silêncio por 7 dias, seu rosto manchado com lágrimas de sangue. Após esse profundo encontro com o divino, ele entendeu que sua missão na Terra estava quase concluída, mas ele também sabia que a humanidade ainda tinha que enfrentar provações muito maiores do que qualquer coisa que já havia encontrado. Selado dentro do documento,
Padre Pio teria deixado não apenas avisos sobre o que estava por vir, mas também orientação espiritual detalhada, instruções sobre como os fiéis poderiam suportar o caos e permanecer inabaláveis em sua fé. Essas não eram meramente profecias de desgraça, mas mensagens de preparação, destinadas àqueles que teriam que suportar a maior tribulação que o mundo já testemunhou. Por que esse documento é tão importante? Porque Padre Pio previu que antes que seu conteúdo fosse revelado, a humanidade começaria a testemunhar sinais inconfundíveis, indicadores claros e inegáveis de que os últimos dias de preparação estavam sobre nós. Esses sinais não seriam sutis, seriam tão marcantes que não poderiam ser descartados como mera coincidência. Eles sinalizariam o início de um grande despertar, que separaria aqueles com discernimento daqueles ainda cegos pelo engano. Entre esses sinais, Padre Pio descreveu o colapso da ordem natural. O clima se tornaria cada vez mais errático, com as estações se fundindo umas nas outras, e desastres naturais devastadores atingiriam a Terra de maneiras sem precedentes, deixando até mesmo cientistas e meteorologistas perplexos. Uma enorme confusão espiritual surgiria, com falsos profetas levando os crentes ao erro com promessas de paz e soluções milagrosas. Muitos, mesmo aqueles que antes eram fortes na fé, seriam vítimas dessas mentiras, seduzidos por doutrinas que contradiziam a verdade de Deus. Uma grande ilusão tecnológica também surgiria. Falsos sinais e maravilhas seriam transmitidos pelo mundo, manipulando milhões para acreditar em eventos que nada mais eram do que enganos meticulosamente planejados, projetados para afastar a humanidade de Deus. Os verdadeiros crentes, aqueles que permaneceram firmes em sua devoção, enfrentariam o ridículo, o isolamento e a perseguição total. O sistema global se voltaria contra eles, rotulando-os como obstáculos ao progresso, ameaças à nova ordem mundial e inimigos da unidade. Padre Pio também falou de um evento aterrorizante, a chegada dos 3 dias de escuridão. Em sua visão, o mundo seria mergulhado em completa escuridão por 3 dias. Este período de purificação testaria a fé de todos, e somente aqueles que se refugiassem na oração e permanecessem firmes em sua devoção seriam protegidos. Ao entrarmos em 2025, a Igreja está se preparando para revelar o documento a portas fechadas. Membros de alto escalão do clero têm se reunido em particular, deliberando sobre a melhor forma de revelar seu conteúdo sem provocar pânico generalizado. Mas a questão urgente é: por que agora? Alguns acreditam que os eventos atuais se alinham perfeitamente com os avisos do Padre Pio. Os desastres naturais estão aumentando em intensidade, a fé está diminuindo e a sociedade está mais dividida do que nunca. Outros acreditam que os rápidos avanços na tecnologia e a manipulação da verdade atingiram um ponto crítico, assim como o Padre Pio previu. Uma coisa é certa: 2025 será o ano em que a mensagem secreta será finalmente revelada. Mas o que ela conterá? Será um aviso final sobre o que ainda está por vir, ou fornecerá um roteiro divino, guiando aqueles que ainda podem ser salvos antes que seja tarde demais? A única certeza que temos é a instrução final do Padre Pio: aqueles que estão espiritualmente preparados não têm nada a temer. Aqueles que permanecerem firmes na fé e na oração serão guiados e protegidos nos dias que virão. Agora, mais do que nunca, suas palavras ressoam com urgência: vigiar e orar, pois o tempo está próximo. Padre Pio previu um tempo em que um colapso econômico não aconteceria de uma só vez, mas começaria com pequenos sinais de alerta negligenciados. Primeiro, a inflação sairia do controle, com os preços dos bens do dia a dia subindo a níveis que tornariam até mesmo as necessidades básicas inacessíveis. As pessoas começariam a perceber que seu dinheiro não tinha mais o valor que antes. Seria como se uma mão invisível estivesse manipulando o sistema financeiro global, empurrando o mundo para o colapso econômico. Logo depois, os bancos começariam a falir. Padre Pio viu como algumas das maiores instituições financeiras de repente declarariam falência, deixando milhões sem acesso às suas economias. Não haveria avisos, nem soluções, apenas o colapso completo e total de um sistema no qual a sociedade confiou por gerações. À medida que o caos irrompia, as pessoas correriam para sacar seu dinheiro, apenas para encontrar longas filas nos bancos, caixas eletrônicos vazios e contas congeladas. Os cartões de crédito parariam de funcionar, e os governos lutariam por respostas, mas suas tentativas de restaurar a ordem falhariam.
No meio da confusão, as autoridades começariam a implementar restrições ao dinheiro. Lentamente, o dinheiro físico seria eliminado, com os governos alegando que as transações digitais eram mais seguras, mais confiáveis e a única solução viável para a crise. O que começou como uma medida temporária logo se tornaria permanente. Padre Pio entendeu que esse colapso não foi um acidente, foi um plano cuidadosamente orquestrado para tirar a autonomia das nações e forçá-las à submissão. Em sua visão, ele viu o surgimento de um novo sistema financeiro que eliminaria completamente os bancos tradicionais e a moeda física. Cada transação seria digitalizada, registrada e monitorada. A princípio, esse sistema seria aclamado como revolucionário e eficiente, mas seu verdadeiro propósito era o controle absoluto. Padre Pio previu que aqueles que se recusassem a participar desse sistema seriam condenados ao ostracismo, isolados da sociedade e incapazes de acessar seu próprio dinheiro. Eles seriam incapazes de comprar comida, pagar por abrigo ou mesmo sobreviver na nova ordem mundial. Mas o aspecto mais assustador dessa visão foi a percepção de que esse sistema não controlaria apenas as finanças, ele também manipularia a fé. Instituições religiosas que se recusassem a obedecer seriam fechadas, e os verdadeiros crentes que se recusassem a se conformar seriam rotulados como extremistas, ameaças à nova ordem mundial. No entanto, Padre Pio também viu um remanescente fiel que resistiria. Eles rejeitariam as promessas de segurança e prosperidade, permanecendo firmes em sua fé. Embora fossem rotulados como rebeldes, eles não estariam sozinhos. Deus estaria com eles. A questão permanece: quando tudo isso vai começar? Já estamos testemunhando os primeiros sinais desse colapso. A inflação está aumentando, os bancos estão falindo e os governos estão pressionando em direção a uma sociedade sem dinheiro. Os sinais são inegáveis. A hora de se preparar é agora. A fé será testada como nunca antes. Somente aqueles que permanecerem firmes na verdade serão capazes de resistir ao que está por vir. Em uma de suas visões mais esperançosas, Padre Pio viu que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus levantaria um remanescente fiel, homens e mulheres comuns cuja fé inabalável havia resistido à perseguição e ao sofrimento. Esses indivíduos escolhidos seriam capacitados para realizar obras milagrosas, permanecendo como uma luz na escuridão. Sua missão já havia começado, cada provação, cada luta, cada dificuldade que enfrentavam não era uma coincidência, mas uma preparação divina para a grande resistência contra a escuridão. Por meio do sofrimento, eles estavam sendo moldados em guerreiros da fé. Padre Pio viu que esse remanescente não ficaria confinado a uma nação, grupo ou origem, consistiria em homens e mulheres de todas as esferas da vida.